Senhoras e senhores, o norte e o sul dos Estados Unidos entraram em guerra no século XIX. Senhoras e senhores, espero que todo mundo esteja aí preparado, porque essa aula é uma das aulas mais interessantes, né, pra gente falar de século XIX no geral. Eu adoro falar de século XIX. Eu acho que o século XIX ele funda as bases do nosso século XXI. Né, é impressionante, como várias coisas que existiam no século XIX persistem. E quando a gente pensa em heranças muito ruins, né, como por exemplo o racismo, a desigualdade de classe mesmo, está intrinsecamente ligado com o século XIX. E o sul dos Estados Unidos não é absurdamente racista à toa. O sul dos Estados Unidos ele é muito racista, porque você sabe, eu terminei a última aula sobre Estados Unidos no século XIX comentando que existiam disparidades, persistiam disparidades desde a época colonial entre o norte e o sul dos Estados Unidos, né? Desde a época em que os Estados Unidos consistiam apenas em 13 colônias, você tinha uma diferença muito grande entre o norte e o sul, e a principal era a questão da escravidão, né? O norte não compactuava com a escravidão, sobretudo por ser uma região, uma grande região industrial, né, de priorizar a industrialização, e escravizado não compra, não recebe salário, não compra, não incentiva a indústria. E o sul, pelo contrário, o sul, como era muito agrário, livre-cambismo, né, o sul defendia a escravidão, porque estava ali na base da plantation. Você sabe, plantation, aqueles 4 pontinhos pra gente, né? Monocultura, certo? Monocultura voltada para o mercado externo, feita em latifúndios, baseado em mão de obra escrava. As plantations dos Estados Unidos, por mais que fossem menores que as do Brasil, né? No Brasil, quando a gente fala de plantations no Brasil, a gente fala de 150 escravos, 200 escravos, 100 escravos. Nos Estados Unidos a gente fala de no máximo ali estão 50, 60 escravos por propriedade, propriedades menores se comparadas ao Brasil, mas ainda assim grandes propriedades, né? O sul agrário depende da presença aí da escravidão. E esse debate começa a se acirrar, principalmente depois da metade do século XIX. Mas mesmo assim, no comecinho do século XIX, nós já temos os chamados Acordos do Missouri, né, ou o Compromisso do Missouri, né? Olha só, brasileiro falando inglês, né? Que desgraça, Missouri, né? Como é que a gente fala Missouri? Você sabe falar inglês, né? Você sabe. Falar inglês, vamos falar com o sotaque do sul dos Estados Unidos. Você deixa a boca quase fechada, e você dá uma ranhetada, fala desse jeito assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Desse jeito. Agora você fala Missouri, Missouri, tá vendo? Missouri. Acabou, fechou, né? Compromisso do Missouri. O que era esse compromisso do Missouri, ou Acordos do Missouri de 1820, senhoras e senhores? Defendia basicamente que o norte seria de mão de obra livre, né, que a escravidão estaria proibida no norte e que o sul seria escravista. Traçado uma linha, né, entre os Estados Unidos, basicamente como se fosse uma régua mesmo, né? E o norte seria de mão de obra livre e o sul seria de mão de obra escrava. E você me pergunta, Isaac, mas isso aí funciona sempre, 100%? Então, chega em 1850, esse compromisso do Missouri ele é rompido, porque o território que está ao sul disso daí, a Califórnia, começa a exigir o fim da escravidão. Tem ideias mais parecidas com o norte, e o norte, os estados do norte, começam a reivindicar que a Califórnia deixe de ser escravista. Em 1850 é rompido o compromisso do Missouri com o chamado Compromisso Clay. O que é o Compromisso Clay? É o acordo onde a Califórnia abole a escravidão. Então a Califórnia, lembra do federalismo? Os estados podem, né, ter a sua autonomia para algumas questões. Então a Califórnia já rompe ali o compromisso do Missouri. E a situação vai esquentar cada vez mais. E aí chega em 1854, a gente tem a lei de Kansas-Nebraska. A lei de Kansas-Nebraska permite que cada estado, independentemente da região aonde esteja, né, que cada estado opine sobre a escravidão. E alguns estados ao sul, né, acabam decidindo pelo fim da escravidão, senhoras e senhores. Pois bem, começa cada vez mais a ficar uma disputa intensa. E aí, vão abolir a escravidão como um todo? O sul não quer nem a pau, o norte quer muito. O norte começa a fazer várias campanhas abolicionistas, né? Começa a defender, inclusive que os grandes abolicionistas ao norte começam a defender a fuga de escravos no sul, né? Que os escravos fujam do sul e venham para o norte. Isso acontece muito. Muitos escravizados fogem do sul dos Estados Unidos e vão para o norte, né? É interessante
pensar nisso daí, né? Como era um país dividido. Em 1860, nós temos a eleição de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, um advogado do norte, ligado ao Partido Republicano que surge dentre os industriais do norte, em oposição ao Partido Democrata, ligado mais aos latifundiários do sul. Né, até interessante, porque hoje em dia, né, nesse momento que eu faço esse vídeo, um ano de eleição nos Estados Unidos, nós temos uma outra ideia, né? Muitos estadunidenses consideram que o Partido Democrata seja o partido mais à esquerda, né? E é mesmo hoje em dia, se para analisar, por mais que a gente não possa afirmar que seja um partido de esquerda, né? Mas que os democratas sejam mais à esquerda do que os republicanos, né? E na verdade os republicanos surgem ligados a ideias liberais, né, menos conservadoras. Mas enfim, o Abraham Lincoln, ele era um defensor sim do fim da escravidão, ele era um abolicionista, por assim dizer, e ele dizia que uma casa dividida não para em pé. Que é até interessante pensar nisso, né? Por que uma casa dividida não para em pé? Ele diz que os Estados Unidos nunca vai conseguir se tornar uma potência enquanto tiver uma divisão aqui dentro, enquanto a gente não chegar a um consenso sobre essa questão. E qual é o consenso que Abraham Lincoln queria? O fim da escravidão. E o fato de Abraham Lincoln ser eleito presidente e ser um cara muito ligado a essas ideias abolicionistas, né, faz com que o Sul se separe. Os estados do Sul, liderados pela Carolina do Sul, nos Estados Unidos, se separam e formam um outro país. São os Estados Confederados da América. Você pode olhar no super PDF que eu deixei para você, né? Mas professor, aonde que eu acho esse PDF? Já sabe, feio, né? Já sabe. Aqui na descrição do vídeo você acha ali o link para o Google Drive que você encontra todos os PDFs das aulas que eu dou aqui para vocês, né? Mas está lá. Se você olhar, é aquela bandeira vermelha com um X em azul com estrelas. Está ali. Essa era a bandeira dos Estados Confederados da América. É até interessante porque muitas bandas de rock do sul dos Estados Unidos ainda hoje levantam essa bandeira. Eu fico horrorizado, né? Porque é uma bandeira que... qual que é o grande mote, né, para essa separação dos Estados Confederados da América para o restante dos Estados Unidos? É a questão da escravidão. Né? Estamos falando de estados que não aceitam essa campanha abolicionista forte que vem crescendo nos Estados Unidos. O presidente do Sul, um cara chamado Jefferson Davis, né? Lembra que eu já expliquei para você, né? Jefferson Davis, né? E começa a guerra ali em 1861, a Guerra de Secessão. Preste atenção, não é guerra de sucessão, não é guerra de grande sucesso, né, sucessão, guerra de secessão, de separação, também chamada de Guerra Civil Americana, afinal de contas, foi uma guerra civil dos Estados Unidos, né? Então, Guerra Civil Americana. Enfim, senhoras e senhores, o que é importante a gente saber dessa guerra aí? É a primeira guerra moderna, por assim dizer, que a gente tem. É a primeira guerra... cara, nunca antes foi vista uma guerra com esse potencial de destruição. É uma guerra que ela muda muito simbolicamente o que se entendia por guerra. Ela vai ter um grande poder de fogo, né, um uso de armas de fogo como nunca antes foi visto. Um número de mortos absurdo. A gente fala de cerca de 600 mil pessoas mortas. Isso é algo absurdamente grande. Estamos falando de 1861. Isso cara, é absurdo. E cada vez mais vocês vão perceber, né? Todo ano chega um momento que algum aluno fala: nossa, professor, mas toda a guerra que você fala que nunca houve uma guerra tão forte de destruição como essa, porque é verdade, né? O século XIX ele vai inaugurar ali uma era de guerras cada vez mais pesadas, até nós chegarmos no século XX, que é aquilo que o historiador Eric Hobsbawm chama de Era dos Extremos, né? Que a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, coisas absurdas, né? Veja o poder de destruição que a gente foi criando ao longo dos anos, né? Sempre o progresso, sempre caminhando lado a lado com a destruição, senhoras e senhores. Também chama atenção para o jornalismo de guerra. É a primeira guerra que é uma cobertura jornalística que não existia antes. Então tem inúmeras fotos que você pode encontrar, deixei algumas desses PDFs, sempre lembrando, né, o maior respeito possível para ver essas fotos, né, não é piada, não é brincadeira, não é tipo, nossa, que da hora, né, muito aluno fica tipo, ai, que da hora, esses caras são pessoas que morreram em nome de ideias, né,
E guerra por si só já é um... Nossa senhora, perca as palavras. Né? Já é um trem difícil demais da gente assimilar, né? Mas enfim, senhoras e senhores, quem vence essa guerra é evidentemente que é o Norte. O Norte tem uma superioridade evidente nesse conflito, porque afinal de contas o poderio bélico do Norte é muito maior que o do Sul, principalmente do ponto de vista industrial. Né? Como tem muito mais indústria no Norte do que no Sul, e o Norte já está trabalhado nessa ideia industrial faz muito tempo, o que você tem são indústrias de armamento muito forte, indústrias de roupas e suprimentos, né, de guerra muito mais fortes ao Norte. O Norte acaba vencendo essa guerra em 1865, e a vitória do Norte também é a vitória do modelo de sociedade nortista. Aquele modelo de sociedade nortista livre, assalariada, industrial, vai se sobressair por todos os Estados Unidos, né? Aquele protecionismo alfandegário, né, ferrovias, um poderio industrial muito forte, né? Os Estados Unidos, eles já nascem com uma potência industrial, uma potência capitalista e uma potência imperialista, né? Já nascem ali muito fortes, o século XIX consolida isso neles, e a gente vai ter ali, a partir de 1914, né, a Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vão ser a maior potência do mundo, né, e tem esse posto até hoje. Hoje já um pouco mais ameaçados, né, pela China principalmente, mas eles atingem essa posição de maior potência do mundo em 1918, pós Primeira Guerra Mundial. Papo por uma outra história. Senhores, quando a gente pensa no pós-guerra, bom, acaba a escravidão. A escravidão acaba pela chamada 13ª emenda. Falei pra vocês que eles têm uma constituição só até hoje, de 1787, mas que tem várias emendas constitucionais. Quando eu falo emenda constitucional, acho que você entende o que eu quero dizer, né? Emenda, literalmente uma emenda, né? Um pedacinho que você coloca mais na Constituição, quando você faz uma emenda em alguma coisa. A 13ª emenda é a que coloca o fim à escravidão nos Estados Unidos, e você não pode achar, senhoras e senhores, que, bom, acabou a escravidão, todo mundo no Sul, né, aqueles grandes escravocratas do Sul, fala, putz, que pena, acabou. Não, tem muita resistência a isso aí, tanto que o Abraham Lincoln mesmo é assassinado no teatro, logo após o término da Guerra de Secessão, ele é assassinado no teatro por um extremista sulista, né, que não aceita bem essa resolução, né, pós-Guerra de Secessão. E para além disso, eu chamo a atenção de surgimento de vários grupos racistas no sul dos Estados Unidos, e o principal deles, a KKK, né, a Ku Klux Klan, senhoras e senhores. Na minha época no Facebook você não podia rir com KKK porque o Facebook bloqueava, né, porque ele acreditava que estava fazendo uma referência a Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, cara, você pode ver imagens aí, jogar no Google, mas é uma das coisas mais horríveis que existem, né? Porque existe até hoje essa desgraça aí, né? Esse bando de gente burra, incapacitada e medíocre, né? Existe até hoje nos Estados Unidos. Eu não vou me polir pra falar disso não, é gente burra, é gente medíocre, é gente imbecil, é gente que não tem caráter, é gente que não faz falta na face da terra. Né, mas estão lá estes imprestáveis desgraçados. Estão lá. É até interessante a gente pensar. Olha essas imagens, né? Parece o Zé Gotinha do capeta, né? Essas roupas que eles usam aí. São imagens absurdamente assustadoras, né? É uma seita que... Pra que serve o Ku Klux Klan? É uma seita que até hoje não superou o fim da escravidão. Vai surgir ali em 1867, né? Que tortura, que prende, que tortura e assassina negros. Né, porque acreditarem realmente que os negros são inferiores e que os negros não merecem sujar o sangue branco. É absurdo, né? É absurdo. Eu falo isso aí porque tem o ex-líder da Ku Klux Klan, hoje ele é deputado nos Estados Unidos. Né? Um ex-líder, né? Porque já tem outro para substituir este outro imprestável. Né? Eu acho interessante falar da Ku Klux Klan porque eles surgem ligados à Igreja Católica. Nossa, Isaac, então todo católico é um racista desgraçado. Não, né? Eu sou católico, por exemplo. Eu tenho a minha religião. Mas eu acho interessante porque muitas vezes nós católicos e nós cristãos de maneira geral gostamos de generalizar religiões que não são cristãs, né? Então, por exemplo, então muçulmano é tudo terrorista, né? Se a gente for usar essa lógica, então todo cristão é racista mesmo da KKK? Não, né? Não faz o menor sentido.
mas uma das formas de execução, a principal forma de execução da Ku Klux Klan era amarrar pessoas negras em cruzes flamejantes, né? Amarrar em cruzes e tocar fogo na pessoa. O famoso filme Mississippi em Chamas, né, que você pode assistir, é um filme horroroso de ver, né, mas muito bom em termos históricos. O jornal da Ku Klux Klan, coloquei para você aí no PDF, se chamava The Good Citizen, né, o bom cidadão, né, o cidadão de bem seria a melhor tradução. Por isso que eu tenho um pouco de calafrio quando eu ouço alguém se definir como cidadão de bem. Eu sei que a intenção do cara não é falar, oi, eu sou alguém que tem o mesmo nome do jornal da Ku Klux Klan. Eu sei que não é a intenção do cara, só que a Ku Klux Klan se denominava um cidadão de bem, né? O jornal deles, o jornal de divulgação das ideias da KKK, era o Bom Cidadão. Enfim, o cidadão de bem, né? Senhoras e senhores, espero que tenham entendido, que tenham gostado desse vídeo. Os meus contatos estão aqui na tela, já sabe. Se gostou, compartilha com seus amigos, deixa um like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal do Calypse, estamos sempre aí postando coisa nova, material novo pra você. E é isso, senhoras e senhores, um beijo no coração de todos. Tchau!